Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. O apóstolo Paulo é uma pessoa cheia de entusiasmo. E o que o entusiasmava? O fato de ver outras pessoas vivendo sua fé em obediência à verdade de Deus. Então, te pergunto, se Paulo visse tua vida, estudar a tua conduta, prestasse atenção às tuas obras, teus feitos, seria a tua vida um motivo de entusiasmo para ele? Estaria animado e satisfeito de que essa mensagem que ele compartilhou e que levou às nações, que essa mensagem estivesse viva e funcionando poderosamente na tua vida? Ou se sentiria confundido porque não estás produzindo o que deveria? Bem, iniciamos nosso estudo sobre a carta aos Colossenses e Paulo está realmente entusiasmado com essa congregação. Por quê? Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1 e estamos prontos para o versículo 9. Notem o que ele diz aqui em Colossenses capítulo 1 e versículo 9. Diz: por essa razão, nós também. Por qual razão? Que eles estão no Espírito, estão funcionando e vivendo conforme a ordem de Deus em suas vidas. Paulo ouviu o testemunho deles e sabemos isso porque ele mesmo comenta nesse versículo. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos isso, não cessamos de orar por vocês. Essa é a segunda vez que Paulo usa uma de suas palavras muito especial, uma construção gramatical diferente. Ao invés de usar o verbo orar primeiro, ao dizer que ele e outros estão orando por essa congregação. Primeiro diz, por vocês, sobre vocês, em nome de vocês. São palavras para enfatizar e recalcar que ele está orando por essa congregação. E não somente orando, senão mais que especificamente ele diz, e rogo porque vocês sejam cheios de conhecimento. Que tipo de conhecimento ele quer que eles tenham? Será um conhecimento teórico como o de Einstein? Uma superioridade intelectual? Um entendimento para todo tipo de tecnologias e coisas que só os inteligentes entendem? Não, nada disso é mal. Mas percebam o que ele está dizendo. Ele quer que eles sejam completos, cheios. Essa é a palavra que se utiliza aqui. Do conhecimento de quê? Do conhecimento da vontade de Deus. Eu te pergunto, quando foi a última vez que, de verdade, você orou de forma diligente dizendo, Deus, revela-me tua vontade. Me diz o que tu queres que eu faça, como posso te servir? Que coisas posso fazer, guiado pelo Espírito Santo, para te honrar, para te dar glória, para viver uma vida digna de louvor? Se você não está orando para conhecer a vontade de Deus, te direi algo. Você não está levando sua fé a sério. Com frequência, as pessoas vivem presas em suas vidas. Descobriremos que, graças à redenção, nossas vidas já não são nossas. Mas adiante entraremos em uma seção dentro dessa carta aos Colossenses que fala de maneira apropriada as nossas vidas. Como devemos entender nossas vidas e que realmente já nossas vidas não nos pertencem. Mas notem aqui que Paulo está orando por eles e para que eles tenham conhecimento da sua vontade. Não da vontade de Paulo, mas da vontade de Deus em toda sabedoria e compreensão espiritual. Aqui de novo, sabedoria. Uma sabedoria celestial, sabedoria divina, um espírito de entendimento para poder ver as coisas como?
desde uma perspectiva espiritual. Assim, quando estás em uma situação, quando você foi chamado a tomar um certo tipo de decisões, e todos continuamente, ou seja, 1, 2, 3 vezes e assim por diante, tomamos decisões. Estás tomando decisões desde uma perspectiva espiritual? Estava lendo um artigo sobre uma jovem que fazia parte da indústria do entretenimento, muito famosa e bem-sucedida, com muitíssimo dinheiro. E ela estava falando sobre seu contrato, o qual havia firmado há anos atrás, quando apenas estava começando, e ela sentia que tinham se aproveitado dela, que ela não teve a orientação legal, correta, e tomou más decisões. Deixe-me dizer algo. Sempre que atuarmos de maneira independente, sem importar em que área seja, pode ser nos negócios, nas relações pessoais, com quem vamos nos casar, na criação dos nossos filhos, no momento de comprar uma casa, qualquer que seja a decisão a tomar. Se tomamos decisões com base no nosso ponto de vista humano, te direi que sempre, sempre, sempre tomarás uma decisão incorreta. Necessitamos sempre tomar nossas decisões, sem importar de que área das nossas vidas se trata. Necessitamos tomá-las desde um ponto de vista espiritual. E isso só é possível quando temos entendimento espiritual e compreendemos que existe aqui uma relação quando estamos comprometidos com Deus e ter entendimento espiritual. É simples assim. Se não me interessa a vontade de Deus, se não estou buscando obedecer a Ele, cumprir seu propósito, ser parte do seu plano, se a vontade de Deus realmente não me interessa, não terás uma perspectiva espiritual, nem poderá ver as coisas como Deus as vê. Mas se queremos viver uma vida que esteja cheia de gozo verdadeiro, que seja digna de louvor, que agrade a Deus plenamente. Esse é o problema. Muitas pessoas fazem coisas que não têm nenhuma transcendência. São simplesmente sobreviventes. Como crentes no Messias, nosso foco não está em sobreviver. Não buscamos sobreviver um dia após o outro, simplesmente estando contentes por esquivar a morte e nada mais. Isso é ridículo. Nós devemos ter uma mentalidade totalmente diferente. Queremos viver uma vida com significado, com propósito. Não queremos trabalhar por coisas que estão aqui hoje e já não estarão amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, ou quando seja que desapareçam. Queremos ter uma transcendência eterna, e uma vida que tenha transcendência eterna será uma vida de reino. Então, se você não está interessado na vontade de Deus e no reino de Deus, não terá essa perspectiva. Assim que Paulo diz, em toda sabedoria e compreensão espiritual. Vejam agora o versículo 10. Ele diz, para que andem como é digno do Salvador? Não, para que andem como é digno dele. E o termo aqui é referindo-se a Yeshua, ou seja, a Jesus, que é Senhor. E ali é onde começa. Quando entendemos que Ele não somente é meu Salvador, ainda que sim o seja, Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus, Ele é o líder da minha vida, Ele é Senhor. Isso é o que se enfatiza, para que andem como é digno do Senhor e que em todas as coisas o agradem, e em toda, reparem bem, toda boa obra. E aqui é onde está o problema. Nas próximas semanas, vou me referir a uma perspectiva errônea, e isso é o que sucede hoje em dia. As pessoas estão ensinando e falam sobre viver uma vida justa, uma vida moral, uma vida de bondade, mas aqui está o problema. Eles não definem, de fato. Escutava um maestro da Bíblia muito conhecida e muito popular, uma das igrejas mais grandes, e esse é o detalhe. Ele falava dos Estados Unidos e das leis nos Estados Unidos. E eu estava de acordo com muitas das coisas que ele dizia, que se baseamos nossa vida na lei. Agora, cuidado. Não estava falando sobre as leis bíblicas.
as leis que vêm de Deus. Ele se referia às leis dos homens. E quando baseamos nossa vida na lei dos homens, vamos apontar ao nível mais baixo. Só faremos o mínimo. Vamos empurrar as coisas conforme ao que queremos lograr. Se queremos chegar rápido a um lugar e o limite de velocidade é de 100 km por hora, vamos empurrar aos 105 ou 110, empurrando um pouco mais. Sempre e quando não nos castiguem, podemos passar um pouquinho. Mas devemos entender algo. Essas leis não são as leis das Escrituras, os mandamentos de Deus. Se só fazemos o que pensamos que é moral, o que pensamos que está bem, o que diz a Bíblia? Quando alguém faz o que é correto aos seus olhos, ouça bem, eles buscam fazer o que é correto desde sua própria perspectiva. Isso seria, busque o livro de Juízes. O livro de Juízes diz: os filhos de Israel fizeram o que parecia correto. A palavra aqui é yashar, no hebraico, e quer dizer reto, direito. Eles tentavam fazer o que era ético, moral, apropriado, o que era bom, mas tudo segundo seu próprio ponto de vista. E o que Deus disse? Deus disse que isso era perverso ante seus olhos. Se vamos fazer o que é moral, o que é ético, o que é bom, precisamos saber o que dizem as Escrituras. Porque eu, na carne e no natural, ainda sendo cristão, se eu simplesmente coço meu queixo e digo: oh, creio que isso está bem, creio que isso é correto, creio que isso é moral, serei enganado pelo inimigo. Agora, devemos basear todos os nossos pensamentos em quê? Na obediência ao Messias. E isso eu faço através da palavra, pela revelação da Escritura, pela verdade de Deus. Não posso deixar isso ao meu próprio ser. E por isso observem o que ele diz aqui. Diz, para que andem. Esse termo andar, no versículo 10, é um termo sobre conduta. Fala sobre um estilo de vida. Então diz, para que andem, para que caminhem. Fala de um comportamento, estilo de vida, para que caminhem como é digno do Senhor, em todas as coisas que o agradam. Que agradam a quem? Que agradam a Ele. E isso é muito importante porque aprendemos algo. Se pensamos, dou esse exemplo a muitas pessoas e se trata da minha esposa. Se eu tento agradá-la e compro algo para o aniversário dela, por exemplo, ou nosso aniversário, qualquer que seja o motivo, se eu simplesmente compro o que creio que ela gostaria, não seria algo que realmente lhe agrade, porque seus pensamentos e os meus pensamentos são muito diferentes, e só quando eu a escuto, e passa o mesmo com Deus. Necessitamos escutar. E como escutamos? Bem, orando, mas orando e lendo a palavra de Deus. Porque, como vemos nesse versículo, para que andem e caminhem como é digno do Senhor, e em todo o que o agrada. E notem o que diz, em toda boa obra. E recordem, digo isso com frequência, a palavra boa, sempre que a vemos na Bíblia, está vinculada à vontade de Deus. E como eu conheço a vontade de Deus? Por meio de todas as coisas que Ele ordena. E tudo está fundamentado no amor. Se o amamos, obedeceremos. Obedeceremos suas instruções, suas palavras, seus mandamentos. E os mandamentos de Deus se derivam de um conceito que fala da unidade, de estar juntos. Assim que minha motivação para obedecer a Deus é que me leva a uma maior unidade, nos leva a estar juntos de uma maneira mais poderosa e mais experiencial. Então aqui Paulo diz, em toda boa obra, produzindo fruto e crescendo no conhecimento de Deus. Agora, vejam como se desenvolve a Escritura. Ele fala de conhecimento, o conhecimento de Deus. Você quer ter conhecimento de Deus? Quer ser capaz de entender aquilo que é sábio diante dos olhos de Deus? Notem a conexão aqui. Ele diz, crescendo. Isso significa algo que continua para sempre. Crescendo, crescendo, aumentando abundantemente no conhecimento de Deus.
Mas vejam o que ele diz no versículo 11. E em todo poder ser empoderados. Agora, olhem a conexão. Somente quando eu recebo conhecimento de Deus é que Deus vai me confiar poder. Diz aqui, e em todo poder ser empoderados. Assim que somente no seu poder somos empoderados, isso só sucede logo de crescer no conhecimento de Deus, na sua vontade, naquilo que o agrada, naquilo que ele diz que é digno para a tua conduta, teu estilo de vida, o que você faz com tua vida. Desse modo, tudo isso leva ao chamado de que nos submetamos à sua verdade. Só quando abraçamos a verdade é que recebemos conhecimento. E somente depois de receber conhecimento é que seremos dotados de poder. E diz aqui, em todo poder, sejam empoderados, de acordo. E aqui há outra palavra para poder, mas é outra palavra diferente. A primeira, dunamis, da qual temos a palavra em português muito conhecida, dinamite. É um poder explosivo, capaz de destruir as fortalezas do inimigo. Mas a segunda palavra aqui é a palavra kratos. Kratos é um poder criativo, assim que entendemos o que Deus está revelando. Às vezes, devemos destruir com o fim de poder construir, para que os propósitos criativos de Deus sejam alcançados. E quando usamos esse poder, essa força, essa unção, como você quiser entender isso, quando usamos para construir as coisas de Deus, notem o que isso produz, o poder da sua glória, com toda a paciência e perseverança com alegria. Aqui está a frase, com alegria. Espero que notem que existe um processo que está sendo revelado aqui para o crescimento espiritual. Aqui há algo muito importante. Com muita frequência, as pessoas se colocam de pé, como eu estou nesse momento, em alguma casa de adoração, numa conferência ou seminário, ou escrevem um livro e te dão princípios. Mas muitas vezes esses princípios são derivados de sua própria experiência, no que eles consideram correto, no que eles pensam que é a verdade. Pode ser que tenham, e eu estou seguro que é assim, as melhores intenções. Mas aqui está o problema. Os princípios bíblicos devem ser derivados da Bíblia. E não podemos ter essa lista de princípios e simplesmente reestruturá-los, reciclá-los, reordená-los mensagem atrás de mensagem. Isso não é pregar a palavra. Pode ser bem que nos falem a nossa mente racional. E falaremos mais sobre a mente racional quando entrarmos à segunda metade do capítulo 2 dessa carta. Mas aqui está o problema. Necessitamos seguir uma revelação da Escritura com o fim de que possamos ver como certos princípios estão unidos, vinculados para obter o resultado desejado, o qual é que a vontade de Deus se cumpra. Quando você entende a vontade de Deus e se converte em um receptor do poder de Deus, e quando estás construindo os propósitos de Deus, haverá uma manifestação de sua glória. E quando seres parte disso, sabe o que isso vai te dar? Um desejo de fazer isso mais e mais, uma e outra vez, para sempre na tua vida. E por isso é que estaremos. E essas duas palavras dizem aqui, para que sejam pacientes e perseverantes. Porque se você compreende que isso vale a pena, aqui está a verdade bíblica. Quando algo é de valor para ti, algo que realmente te satisfaz, o que vai acontecer? Estarás dedicado a isso. Se te custa, você vai estar disposto a pagar. Se envolve esforço, tempo, energia ou qualquer classe de recursos ou coisas similares, já que tem um valor para você, você vai perseverar e continuar até lograr um resultado. E quando você está comprometido com as coisas de Deus e vê como tua vida pode ser usada para manifestar a sua glória, isso se torna uma adição. Você desejará continuar,
ainda que signifique que tome tempo fazer isso e que você vai sofrer no processo, porque sabe que no final vai ter uma alegria indescritível, uma alegria que não poderias obter de outra maneira. As pessoas buscam essa alegria hoje por meio do álcool, nas drogas, consumindo produtos e coisas assim, em atividades sexuais, por meio de um montão de coisas que no final deixam essa pessoa frustrada e vazia. Causam um efeito e logo, rapidamente, se evaporam ao invés de deixar essa paz que excede todo o entendimento, ao invés de deixar essa alegria que nos fortalece para a seguinte oportunidade de servir a Deus. Estas pessoas caem no desânimo e se seguem perseguindo estas imitações vazias e falsas. Estas mentiras do inimigo chegarão a destruir suas próprias vidas, ao invés do que o Messias quer que tenhamos, uma vida de abundância, que é o que as Escrituras dizem. Venho para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa palavra abundância significa sempre aumentando. Agora, está dizendo que aumentarão minhas possessões? Não. Estamos falando do que lemos no versículo 11. Vejam o final novamente. Que tenham paciência e que tenham perseverança, para que no meio de tudo isso tenham alegria. E sabe o que tudo isso vai provocar? Vejam o versículo 12. Dando graças ao Pai, quem nos capacitou. Tudo isso vem e se relaciona ao que vimos na semana passada. Isso é uma referência à redenção. Vocês verão que eu tenho alegria, estou comprometido e estou disposto a perseverar com o fim de ser usado por Deus. Porque Deus fez algo. Ele me capacitou. E eu fui capacitado e feito apto para o reino, para estar em uma relação com Ele. Tanto que Ele está disposto a compartilhar todas as coisas. E como sei que são todas as coisas? Porque a palavra de Deus diz algo. Em Romanos 8, lemos que se Ele não só entregou seu próprio Filho unigênito, mas que o enviou para morrer por todos nós. E diz, não dará Ele também gratuitamente a vocês todas as coisas? Posso te assegurar que Deus não é mesquinho. Deus não vai reter absolutamente nada. Se Ele esteve disposto a prover-me com seu único filho, seu filho unigênito e amado, entenda isso, Ele também está disposto a compartilhar contigo todas as coisas. Então lemos, dando graças a Deus que aquele que nos capacitou para uma porção na herança. E notem o que ele diz, na herança dos santos. Ele regressa a algo que falamos na semana passada, e se trata da herança. Essa porção, essa herança de reino que teremos pela graça de Deus. Pela graça. Trabalhando por meio da fidelidade, ou seja, da obediência em nossa vida, de uma conduta adequada. E outra vez, só posso me comportar de maneira apropriada quando entendo a vontade de Deus, quando recebi revelação daquilo que agrada a Deus. Vejamos agora o final do versículo 12. Diz, essa é a herança dos santos. E logo termina esse versículo dizendo, na luz. Isso é estranho. O que vocês acreditam que possa significar na luz? Bem, vamos entender isso. Se vocês são bons estudantes da profecia, se darão conta de que a luz, no reino de Deus, vai mais além. Quando puder, leia o capítulo 14 de Zacarias e você verá. Existe uma unidade entre o reino de Deus e esse conceito de luz. Então, quando diz que receberemos essa herança dos santos, essa porção que recebemos, ao viver uma vida digna de louvor, perseguindo uma conduta que agrada a Deus, vamos a herdá-la com os santos na luz, ou seja, no reino. Agora, ele está falando de como fomos capacitados, como fomos feitos aptos para o reino de Deus. Diz, porque Ele nos liberou da autoridade. E prestem atenção a essa palavra. Pode ser autoridade ou poder. Não é uma coisa ou a outra, senão que, em realidade, são ambas. É uma combinação.
Essa palavra grega, exousia, significa autoridade e poder. Assim que temos essa esperança. Temos essa promessa de Deus, e se nos submetemos à sua verdade, à sua revelação, teremos uma maravilhosa herança no reino de Deus. Vai ser manifestada, iluminada, essa maravilhosa herança que compartilharemos com outros santos, nossos irmãos e irmãs no Messias. E este é o Messias Yeshua, que nos liberou da autoridade ou do poder da escuridão. E é onde a maioria das pessoas se encontra, nas trevas. Não podem ver a luz do reino e não têm uma perspectiva do reino. Portanto, perseguem as coisas desse mundo, que no final das contas nunca poderá satisfazê-los. Então, por meio da redenção, Ele nos liberou do poder e da autoridade das trevas e nos transferiu ao reino do Seu Filho amado, em quem a redenção. Temos redenção por Seu sangue. E o que significa essa redenção por Seu sangue? O perdão de pecados. Agora, para mim, esse versículo, o versículo 13, é muito significativo porque resume tudo o que eu devo saber, o que pode me motivar e mudar, com o fim de que busque agradar a Deus. E quando tu agradas a Deus, se sentirá agradado com tua vida. Terás uma sensação de satisfação sobrenatural. Então, novamente, falando sobre o Messias, no versículo 13, diz que Ele nos liberou. Nós não participamos, Ele o fez em nosso favor. Ele diz: quem nos liberou da autoridade e do poder das trevas e nos transferiu ao nosso novo lar. Essa é a nova esperança prometida. Nos transferiu ao reino do seu Filho amado, em quem, versículo 14, em quem temos redenção por seu sangue. E o que essa redenção faz? Nos dá o perdão dos pecados. E essa é uma promessa que me dá. Não se esqueça disso, me dá segurança, uma e outra vez. Paulo nos revela tantas verdades buscando que amadureçamos, que nos transformemos e tenhamos visão. Mas segue regressando a essa mensagem maravilhosa, porque jamais devemos perder de vista que pelo sangue do Messias fomos liberados das trevas para o reino da luz. Sua maravilhosa luz, para que vejamos tudo de uma maneira diferente, com o fim de nos comportarmos de uma maneira que nos brinde uma herança fantástica. Mas não se esqueçam que tudo começa com a redenção, ou seja, o perdão dos pecados. Se você sabe que teus pecados ainda não foram perdoados, você necessita aceitar o sangue do Messias. Agora mesmo você pode dizer: Deus, peço perdão pelos meus pecados e confio que o sangue do teu Filho unigênito faz com que eu possa experimentar redenção eterna. Bem, termino com isso. Nos vemos na próxima semana. Until next week. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.